Alô, testando. Alô, testando, som. Testando som, alô, testando som. Todos estão ouvindo? Alô? Tudo bem. Bem-vindos à casa do Senhor hoje à noite, né? São 19 horas e 1 minuto. Eu convido os irmãos, nós cantamos este hino, mas ele é tema da mensagem. Nós, no domingo passado, falamos sobre a nossa luta e como são 3 inimigos do crente. Nós falamos sobre o primeiro inimigo, o diabo, né? Então eu coloquei inclusive lá no YouTube, Nossa Luta 1, né? Então hoje nós vamos falar, continuando sobre a nossa luta. E o hino que nós vamos cantar tem a ver com isso, né? Que é 466, lutai por Cristo. 466. Vamos cantar em pé, irmãos? Os que puderem. Todos? Lutai, irmãos, por Cristo.
São 25 versículos. E os irmãos, cada um pode ler 2 versos, né? E assim a gente lê o capítulo todo, né? No livro de Judas. Eu vou começar com o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juiz, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo entregue a fornicação, com aquele que indo após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e contudo também, semelhantemente, adormecidos, controlando a sua carne, e rejeitam a dominação, e imploram a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando competiu com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se
a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desde se profetizou também Enoque, o século depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para fazer juízo contra todos os e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, pecadores da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Agora, Tamar, lembrai-vos das palavras que vos foram prescritas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais vos dizem que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o espírito. Mas vós, amados, fixando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservar-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Irmãos, todo mundo junto, vamos ler o versículo 25? Todo mundo. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e a majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos já pararam para pensar neste verso, né? Nessa declaração que nós fazemos de dar ao nosso Deus o direito sobre tudo e todos, né? Então esta é a frase que nós lemos, né? Nós damos a Deus o direito sobre nossas vidas, sobre a vida de todas as coisas que existem aqui. A Ele seja dada a glória, a majestade, o domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Nós vamos orar. Vou pedir nesse instante que o irmão Juvenildo faça uma oração. Oremos com o irmão Juvenildo. Soberano e santo Deus, Deus de eterna bondade e misericórdia, na presença do Senhor nos apresentamos a Deus nessa noite, pelos méritos de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para trazer ao Senhor Deus a adoração que é devida, a qual lhe fazemos, ó Deus, com imensa satisfação em nosso coração. Agradecemos a Deus pelo privilégio santo que temos chegado até este tempo nessa noite, e viemos, ó Deus, a suplicar ao Senhor a ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, por ser um Deus onisciente, onipresente, fazendo, ó Deus, com que a nossa adoração chegue ao Senhor de forma agradável, e que a Tua palavra, ó Deus, lida e pregada, sempre abençoada, possa, Deus, encontrar lugar em nossos corações, de forma, ó Deus, que ela possa produzir profundas mudanças, ó Deus, levando-nos à conformidade do caráter do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio santo e pela expectativa da vida de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu te peço agradecido tanto hoje como eternamente. Amém. Amém.
pode sentar. Todos são bem-vindos, né? Olhe para o lado e diga bem-vindo, né? Atrás também, né? Bem-vindo, né? Hoje a gente está dando soquinho e cotovelada, né? Mas vale a pena a gente cumprimentar os irmãos e as irmãs, né? E eu vou dar a oportunidade para os irmãos escolherem um hino. Está escolhendo os irmãos. 92? Vamos ver se eu conheço, né? 92. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Túlio. Todos. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Meu sangue se irás
Hoje de manhã nós falamos com os irmãos, né, sobre as dificuldades que nós enfrentamos e que às vezes, mesmo dizendo que somos crentes, nós temos atitudes de ateus, agimos como ateus, né? E uma pessoa que não crê em Deus, ela não crê, um dos motivos é que ela quer ser o Deus da sua própria vida. Ela quer comandar, ou ele quer comandar a sua própria vida. Não deixar Deus controlar, mas ele ou ela quer controlar a sua própria vida, sendo o seu próprio Deus minúsculo. E o hino aqui, ele faz essa pergunta, né? Eu reconheci Jesus Cristo como aquele que perdoou todos os meus pecados. Todos, passado, presente e futuro. Na cruz do Calvário ele pagou por todos os meus pecados. E não só me perdoou todos os meus pecados, mas me salvou. E agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Isso não mexe comigo? Não mexe com você? Não te incomoda quando você começa a ser fascinado por coisas deste mundo que não são a vontade de Deus e que estão te levando você por caminhos tortuosos, e você acaba se esquecendo do que Jesus é e fez na sua vida? Então, morri na cruz por ti. E o que nós fazemos por ele? A resposta é nós que temos que dar, irmãos, dia a dia da nossa vida para o Senhor. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Sim ou não? Sim. Então fale aí agora: eu amo o Senhor Jesus. Eu amo o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha falado isso com sinceridade do seu coração. Eu amo o Senhor Jesus. Só que Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Muito bem, irmãos. Nós vamos ouvir um hino pelo irmão Túlio. Enquanto ele toca este hino, a sua escolha, os irmãos têm a liberdade de trazer os seus dízimos e ofertas no gasofilácio ao Senhor. E logo em seguida o irmão Josias vai vir à frente, vai orar pelo dízimo, pelas ofertas que foram apresentados e vai retirar o gasofilácio. Então, os irmãos têm essa liberdade agora nesse momento. Nós vamos orar com o irmão Josias e em seguida ele retirar o gasofilácio. Pode orar. Oremos. Amado Deus, querido Pai, ainda em Tua presença, Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para te honrar e te bendizer, Deus. Agradecemos também, ó Pai, pelo sustento, ó Pai, que o Senhor nos tem dado, ó Pai, sustentado também essa igreja, Senhor. Também agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram aqui retiradas, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, a direção desta igreja, ó Pai, seja sempre à frente, ó Pai, para dar discernimento, sabedoria, para que continue, ó Pai, aqui o sustento da Tua casa e que essas palavras, Tua palavra, Senhor, seja levada, Senhor, adiante, ó Deus. Te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Só alguns avisos para os irmãos, né? Os cultos da igreja estão sendo ao vivo pelo Facebook. Nós vamos tentar melhorar a velocidade da internet, porque nós compramos um plano há muito
muitos anos, né? Não existe nem mais, é de 1 mega, não existe mais esse plano de 1 mega, né? Nós vamos tentar melhorar porque os irmãos têm reclamado que no Facebook a imagem fica lenta e corta, né? E corta. Nós vamos tentar dar uma melhorada para não cortar a internet, né? E também, irmãos, eu tenho disponibilizado no YouTube, né? No YouTube é só depois, né? E só que aí não tem corte, não tem nada, né? Mas demora mais, né? Hoje eu coloquei a de sexta e a de hoje, né? Depois. Eu esperei um pouco para os irmãos poderem assistir a de sexta-feira à noite e depois coloquei a de hoje de manhã, né? Agora, quando eu chegar em casa, eu já vou ser mais rápido para colocar para os irmãos, né? Que ficou gravado também, né? Quarta e sexta-feira, culto de oração aqui na igreja, às 20 horas também, né? Nós estamos estudando o livro de Mateus, estamos quase terminando o livro de Mateus, né? Nós estamos no capítulo 27 e eu convido os irmãos para virem para o culto de oração, né? Para a gente poder então estar estudando e orando uns pelos outros, né? A filmagem termina uns 20 minutos antes das 9 horas, para dar tempo para os irmãos orarem aqui na igreja. Então, os irmãos estão convidados, convocados para estarem aqui no culto de oração, né? Domingo de manhã às 9h30 até às 10h30 e o culto de noite das 7 às 8 da noite, né? Então esses são os nossos avisos, né? Não tem outras atividades, nós não estamos desenvolvendo nenhuma outra atividade porque ainda não é permitido, né? Então a gente está na expectativa do que o governo fala, municipal, estadual e federal, né? O que eles falam, conforme eles forem orientando, a gente vai direcionando a coisa, né? Hoje de manhã eu falei que eu acho que o próximo passo é nós termos a nossa escola bíblica dominical, né? Que é tão importante na nossa vida, né? A Igreja Batista sempre foi conhecida por ter escola bíblica dominical, né? Então a escola bíblica dominical é muito importante na vida da igreja, né? Agradeço a Deus pelo irmão Juvenildo e pelo irmão Luciano agora, que estão mandando as aulas para o YouTube, né? No grupo da igreja, né? Mas nada como assistir uma aula ao vivo, né? Muito melhor uma aula ao vivo, né? E a gente então está esperando esse tempo de nós podermos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Nós vamos fazer uma oração e eu vou convidar o pastor Cícero para orar, mas antes dele orar, se algum irmão tiver algum pedido, né, é só erguer a mão, pastor, olhe por mim, eu tenho uma necessidade, e aí a gente vai lembrando dos irmãos aí para o pastor Cícero orar. Alguém? A irmã Flores, a irmã Marilene, o irmão Túlio, a irmã Valda, mais alguém? O irmão Juvenildo, o irmão Adilson. Está guardando tudo, pastor? Não, né? Mas Deus está sabendo de tudo, né? Deus é sabedor. Tem até um hino que nós cantamos, né? Não tem, irmão Davi? Que fala que Deus é sabedor. Que Deus é sabedor, né? Então ele conhece todas as coisas, né? Mais alguém, né? Só erguer a mão, o pastor Cícero vai estar orando nesse instante. Então, pastor, pode lembrar os irmãos que levantaram suas mãos, que Deus possa estar abençoando. Também minha mão está levantada e eu peço que o irmão também esteja lembrando o time de oração. Oremos com o pastor Cícero. Nosso amado Deus, agradecemos pela alegria, pelo privilégio, pela bênção de estar na tua casa, juntamente com os nossos irmãos. Obrigado, Deus, pela bênção que temos e a boa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, Senhor, celebrarmos o teu nome, o Senhor mesmo receba o nosso louvor, nossa adoração, o nosso ajuntamento, Senhor, como uma expressão de total dependência do Senhor, de aprender mais do Senhor, e acima de tudo, ó Deus, de sermos instruídos pela tua palavra e conduzidos pela mesma, a fim de que possamos fazer a tua vontade nesse tempo presente. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, e a minha oração para que todos esses, ó Deus, que levantaram suas mãos diante do Senhor, tu bem conheces, ó Deus, o que está, o que se passa nas suas corações. O Senhor conhece as necessidades de cada um,
Ó Deus, meu desejo para que o Senhor venha contemplá-los, o Senhor venha assistir, Deus, cada uma de suas necessidades, e que o Senhor em Cristo Jesus, ó Pai, venha visitar, Senhor, e fazer com que a tua vontade se estabeleça na vida dos teus filhos, mediante a sua necessidade, mediante a sua queixa, diante do Senhor para o louvor da tua glória. Nós oramos para que o Senhor, acima de tudo, lhes dê paz, lhes dê conforto, lhes dê segurança, lhes dê a certeza da tua presença, a certeza da tua assistência, ó Deus, sobre as suas vidas, como tem sido, Deus, uma verdade constantemente na vida de todos nós. O Senhor realmente tem estendido tuas tuas mãos para nos sustentar, para nos suprir, para nos guiar e, acima de tudo, ó Deus, para nos dar, ó Pai, acima de qualquer e toda situação, o livramento que vem das tuas mãos para o louvor da tua glória. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor realmente está no controle da nossa vida, e no controle de todas as coisas, Deus, que tem acontecido na vida dos teus filhos, a fim de que teu nome seja glorificado em todas as ações, ó Deus, que assim ocorre na vida do teu povo. Louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque tu és Deus de perto e Deus de misericórdia e graça sobre a vida da tua igreja. Essa é a nossa petição, a nossa oração, o nosso louvor e a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós somos gratos a Deus por podermos estar aqui hoje à noite. E lembramos então dos irmãos participarem das nossas atividades aqui durante a semana, né? Vamos então, irmãos, para o segundo tópico da nossa mensagem, os três inimigos do crente. Nós vimos aqui o primeiro inimigo, né? Uma breve recapitulação. Satanás. Vamos lá em João capítulo 8 primeiro. João capítulo 8. Versículo 39, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi desde o princípio homicida, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a palavra de Deus aqui, falando sobre o nosso inimigo, o diabo, né? E a luta que o Senhor Jesus tinha naquela época, irmãos, né? E que eu acredito que ele ainda tem essa luta hoje. É uma luta diária que ele tem com todos nós, irmãos. Porque, como ele disse aqui para aqueles que estavam ali tentando Jesus, né? Para que ele caísse em alguma contradição, Jesus ele ainda faz até aquela pergunta para eles, né? Por que não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não entendem o que eu ensino para vocês, né? E
gente percebe até hoje ainda a dificuldade que as pessoas têm de entender, irmãos, a vontade de Deus revelada nas Escrituras. As pessoas têm grande dificuldade de entender a vontade de Deus revelada nas Escrituras, né? E eles acabam manifestando antes a influência demoníaca, a influência do diabo na sua vida. Porque eles não entendem a palavra de Deus. E por não entenderem, eles começam a querer satisfazer os seus próprios desejos. E aí ele cita o diabo, dizendo que o diabo foi homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E aí então a palavra de Deus diz que ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e ele é pai da mentira. Eu sempre falo para os irmãos, né, foi domingo que eu falei para os irmãos sobre confessar pecados. E eu disse para os irmãos: irmãos, não tenham medo de confessar os seus pecados para Deus quando é algo entre você e Deus, e para Deus e para alguém quando é algo entre você, Deus e uma outra pessoa. Não tenha vergonha de confessar os seus pecados, porque o diabo, ele não quer isso. Ele quer que a gente permaneça no pecado e nos erros, porque ele quer destruir a nossa vida. Ele nos odeia, irmãos. Ele nos odeia de todo o seu coração. De todo o seu coração ele nos odeia. Um segundo inimigo que agora nós vamos começar a falar, irmãos, para os irmãos, há uma narrativa aqui. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Gálatas. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Nós vemos aqui a palavra de Deus falando sobre as obras da carne. Capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus ela diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E olha, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O nosso texto fala sobre esses três inimigos que nós enfrentamos. O primeiro, o diabo. O segundo, a nossa carne, né? Nós estamos numa profunda luta contra a nossa carne, irmãos. Os irmãos sabiam disso? Que você está em luta contra a sua carne? Em Hebreus capítulo 6, irmãos, Efésios capítulo 6, eu não sei onde que eu vi Hebreus aqui, né? Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí o apóstolo Paulo fala para nós assumirmos uma roupagem, aqui ele usa o termo armadura, para esta luta que não é contra a carne. Mas eu vou dizer para os irmãos, mas nós
nós temos uma luta contra a carne, irmãos. Não o que ele está lhe dizendo, porque nós às vezes olhamos o nosso próximo como um alvo da nossa irritação, ou um alvo daqueles que estão obstaculizando alguma coisa na minha vida, ou eu sempre tenho olhado que alguém é culpado por eu não estar indo bem. Nós vemos isso lá no início, irmãos, quando Adão e Eva estavam vivendo no jardim do Éden. E quando Eva caiu, ela chamou o seu marido, deu para ele, ele também comeu, e aí os dois foram cobrados. Na verdade, Adão foi cobrado. E Adão imediatamente transferiu aquilo que era da sua responsabilidade para a sua esposa. Não, Senhor, não. O culpado é ela que me deu para comer, e eu comi. Imediatamente, a esposa, Eva, transferiu para a serpente. Então, a nossa condição carnal, ela sempre quer responsabilizar uma outra pessoa ou alguma coisa pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E às vezes, irmãos, nós injustamente condenamos outras pessoas, usando a nossa carne para condenar outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. Mas quando nós olhamos aqui em Gálatas capítulo 5, há uma narrativa das obras que a nossa carne produz e que nós, consciência destas coisas, nós devemos lutar para não cometê-las. Deus já deixa narrado aqui para que você saiba que a sua carne quer fazer essas coisas. Ou só eu que acho que é assim? Olha a primeira coisa lá que a palavra de Deus narra a respeito das obras da carne. Qual é a primeira coisa? Adultério. Irmãos, o homem e a mulher, por natureza carnal, são todos adúlteros. E Jesus nos chamou de adúlteros e adúlteras, porque nós o somos na carne. Uma pessoa sem Cristo e sem Deus na vida, irmãos, não acha algo errado trair a esposa ou trair o marido. É uma coisa normal. O adultério. E quando se fala do adultério, as pessoas já ficam, não pode falar sobre isso. Por que não? Se Deus condena. Deus condena, irmãos. Deus não aprova. Por isso Deus deu uma esposa e deu um marido, para que você tivesse uma esposa e tivesse um marido, e não precisasse adulterar. Olha outra coisa aqui, nós chamamos de pecados morais, que é a primeira coisa que ele começa a destacar. Seguindo, fornicação. O que é fornicação? É quando um jovem solteiro mantém um relacionamento sexual sem estar casado. Os jovens hoje acham normal fazer sexo antes de casar, ter múltiplos parceiros. Os nossos dias são assim, irmãos, infelizmente. Nós chamamos de pecados morais. Olha a outra aqui, impureza. Impureza. A impureza é você viver, talvez não na prática, mas no pensamento, pensando as coisas que não deve pensar. Porque a palavra de Deus, ela fala, irmãos. Agora que me deu um branco aqui, que eu devo pensar nas coisas lá do alto e não das coisas daqui da terra. Acho que é Isaías que falou isso. Não estou me recordando agora. Eu sei que em Isaías está lá que Deus fala: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Filipenses. Tem o endereço certinho? Filipenses 4, eu acho que 4.
Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, é isso. 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensar. Olha, irmão, tem tanta coisa aqui para você pensar, que você não precisa pensar em impureza. Olha quanta coisa que Deus te recomenda que você pense, para você ficar enchendo a sua mente, para que você não recorra para, como diz a palavra de Deus, para as impurezas e lascívias. Impureza segue as lascívias, né? Então são os pecados morais. Aí começa, irmãos, outros tipos de pecado. Pecados contra Deus, pecados que entristecem o coração de Deus. Olha lá, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. Vamos parar aqui no idolatria, feitiçaria, que são pecados de cunho relativo a Deus, de relacionamento com Deus, né? Porque, irmãos, o mundo, vamos dizer assim, não regra geral, é politeísta. O mundo serve a muitos deuses. A muitos deuses. Mas, irmãos, Deus, por sua palavra, nos ensina que só existe um Deus. Um somente. E é a Ele que nós devemos servir. E é isso que o mundo não quer. O mundo, eu falei hoje de manhã, o mundo, apesar de ser chamado de teísta, a maioria de teístas, isto é, eles acreditam no sobrenatural, em divindade, mas muitos são politeístas, acreditam em vários deuses. Mas o crente verdadeiro, aquele adorador que Deus fala, na verdade vos digo que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E são estes tais que Deus procura. Os adoradores que o adoram em espírito, o adorem em espírito e em verdade. Esses crentes que adoram a Deus em espírito e verdade, só adoram a um Deus e não aceitam que tem mais deuses do que um. Aí começa inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Se a minha casa está pegando fogo, irmão, não tem que ninguém ir lá com um balde de gasolina para jogar mais fogo lá, para aumentar o fogo. Mas o nosso mundo é assim. Em vez das pessoas darem uma palavra de ânimo, de incentivo, de ajuda, de consolo, jogam mais fogo ainda. A gente está vendo isso no nosso país. Eu tenho falado para os irmãos, o diabo está trabalhando na vida dos poderosos, para que eles matem o povo, negando a eles assistência. E eu acredito nisso, irmãos, porque não tem vacina para o Covid-19. E já foi constatado que se uma pessoa chegar para a UTI e tiver que ser entubado, só tem 5% de chance de sobreviver.
a maioria perece ali na UTI. Então tem que tratar antes. Começou a ter uma febre, uma tosse, vai para o médico e ele tem que te dar o remédio, que não tem sigla. O remédio que eles não querem oferecer, que é a hidroxicloroquina com azitromicina e zinco, eles não querem porque é o presidente que indicou, e todo mundo odeia esse mosquito, odeia ele, quer tirar ele de lá, então fala para não tomar. Enquanto isso o povo, nós, o povo, estamos morrendo. Isso é uma obra satânica, irmãos, no nosso mundo. É uma obra satânica para matar as pessoas. E agora, não é uma só não, irmão Marco Aurélio. Não é uma nuvem só não. Agora é duas nuvens que estão vindo para o Brasil. Está vindo, tem uma nuvem lá na Argentina e tem outra no Paraguai agora. De gafanhoto. Então é peste, nuvem de gafanhoto. As coisas estão difíceis na nossa vida e o mundo está afastado de Deus cada vez mais. Parece aqueles momentos em que a praga vinha, em vez das pessoas se arrependerem dos seus pecados, amaldiçoavam a Deus. Parece que está assim nos nossos dias. As pessoas gostam de ver a casa pegando fogo, a vida das pessoas sendo destruídas. Não tem amor, não tem misericórdia, que é o que deve reger a vida de um crente. Amor e misericórdia. Porque é com esses dois atributos que Deus trata o homem, com amor e com misericórdia. E no versículo 21, o final diz: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas nós temos aqui para nós lutarmos contra, irmãos, para nós não fazermos isto. Nós temos essas coisas nos orientando, para que a gente possa ter sabedoria e não darmos lado para a carne, mas deixarmos o Espírito Santo de Deus dominar o nosso viver. Porque logo em seguida ele faz uma outra questão. Ele fala: nós não estamos na carne, mas no Espírito. E o fruto do Espírito, olha lá, olha que coisa maravilhosa: é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fé, mansidão, temperança. E olha, contra estas coisas não há lei. Não há lei. E se você observar aqui no versículo 19, começa da seguinte forma: porque as obras da carne. Então as obras da carne são muitas. Mas se você olhar o versículo 22, começa: mas o fruto, no singular, é um só. Isto é, se o fruto do Espírito, se eu for produzir ele, vai sair tudo aquilo ali de uma vez só. Agora as obras da carne são muitas e dá para ser feita uma de cada vez, porque elas são muitas e são terríveis na nossa vida. Então, irmãos, a carne deve ser submetida a Deus. A palavra de Deus chama a nossa carne de velho homem. Velho homem. Vamos ver lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6, irmãos. Romanos, capítulo 6, verso 6. A palavra de Deus dizendo assim, ó: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O apóstolo Paulo, falando com os crentes em Éfeso, capítulo 2, abra sua Bíblia lá, mas segure um pouquinho aqui em Romanos capítulo 6.
capítulo 2. A palavra de Deus ela diz assim, no versículo 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feitos pela mão do homem. Então, a palavra de Deus fala que nós somos agora em Cristo uma nova criatura. Essa é a posição do apóstolo Paulo com os Coríntios. Em Cristo uma nova criatura, e que nós não estamos mais andando na carne. Nós estávamos andando na carne, mas agora nós não precisamos mais andar na carne, irmãos. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos ajuda a nós vencermos a nossa carnalidade. Agora, voltando para o capítulo 6 de Romanos, a palavra de Deus fala lá, olha lá, como nós podemos matar a nossa carne. Versículo 6 fala: crucificando o homem velho, que é a nossa carne, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que este corpo carnal seja desfeito, para que nós não sirvamos mais ao pecado. Então é crucificar a nossa carne, é matar a nossa carne, irmãos. É uma luta. Hoje de manhã eu iniciei o texto lendo Judas. Não foi, Júlio? O livro de Judas nós lemos ou foi agora à noite? Agora à noite. Lendo o capítulo todo. Mas se você ver, alguém pode para mim ler o versículo 3 de Judas? Veja o versículo 3. Para os irmãos entenderem, irmãos, que nós não somos obrigados a fazer a vontade da nossa carne. Nós até podemos fazer, mas nós não somos mais obrigados. Quem pode ler para mim? Em alta voz. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Olha o que a Bíblia diz. E nós, irmãos, somos exortados a batalhar, a lutar pela nossa fé. Então a nossa vida é uma luta. E eu vou dizer mais ainda, a nossa luta não é tanto lá de fora, irmãos, é interna, é o nosso viver. O nosso maior combate é interno. O externo, Deus cuida, irmãos. Mas cabe a nós lutarmos para não fazermos a vontade da carne. Crucificar este velho homem, que a Bíblia chama essa natureza carnal, controlada pelo pecado, essa natureza caída, ela chama de velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22, Efésios capítulo 4, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu tenho que me despojar daquele velho homem carnal, que queria satisfazer a sua vontade carnal. É uma luta, irmãos. Crente que não quer lutar para crucificar a sua carne, vai ser derrotado. O apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, a palavra de Deus ela fala que nós temos que crucificar a nossa carne, não deixar ela prevalecer sobre a nossa vida com Deus. Porque como o Senhor falou ali,
incrédulos, eles não querem ouvir e obedecer a Deus. Eles não querem. Então, irmãos, o nosso coração, que é um novo coração, um coração de carne que sente, não é um coração de pedra. Coração de pedra é para quem não tem Cristo como Salvador, amém? Mas, amém ou não? Amém. Crente tem coração de carne, irmãos, coração que sente, é sensível. O Senhor Deus fala aquele coração e ele sente. Esse crente que Deus já mudou o coração, ele vai lutar para não deixar a carne prevalecer na sua vida. Porque a nossa carne, irmãos, é o nosso segundo inimigo. É o segundo inimigo do crente. O primeiro é o diabo, que trabalha neste mundo para nos destruir. O segundo inimigo, irmãos, é a nossa própria carne, que também quer fazer a vontade dela e não a vontade de Deus. E nós precisamos crucificar a nossa carne para fazer a vontade de Deus dia a dia na nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças. No próximo domingo à noite eu vou falar sobre o nosso terceiro inimigo, o mundo. Nosso terceiro inimigo, o mundo. Mas agora eu gostaria de orar por você. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei quem está prevalecendo na sua vida. Se você é um homem ou uma mulher espiritual, ou você é um homem ou uma mulher carnal. Mas você sabe, e Deus também sabe. E eu quero orar para que Deus te ajude, para que você possa ser uma bênção. Uma bênção para o Senhor Deus e para todos os que vivem ao seu lado. Ó Deus, eu oro em favor de todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Eu suplico a bênção do Senhor sobre suas vidas. Lembro também dos irmãos que estão nos assistindo, que da mesma forma o Senhor os ajude a entender que eles precisam crucificar a sua vontade, matar a sua vontade carnal e fazer a vontade de Deus, lutar para que o Senhor reine na sua vida. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo de Deus esteja fortalecendo estas vidas, para que eles possam ser vitoriosos sobre esta luta contra o pecado. Eu oro e faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos encerrados. Deus abençoe e tenha um bom regresso para o seu lar. Quarta-feira, 20 horas, aqui na igreja, culto de oração. No domingo que vem de manhã, teremos o pastor Cícero, que será o pregador no domingo de manhã aqui na igreja. Uma boa semana a todos.